Oi, crianças, tudo bem? Olha, hoje a nossa aula é sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Os primeiros habitantes do território brasileiro foram os indígenas, mas não viviam como vivem os indígenas de hoje. Os primeiros habitantes, eles viviam como caçadores e coletores, eles eram nômades. Lembra na aula passada que nós aprendemos sobre o nomadismo? Que eram pessoas que não tinham moradia fixa? Então, essas pessoas que não tinham moradia fixa, que eram os nômades, existiram no continente africano e em outros continentes também, e no nosso continente também, em consequência, aqui no Brasil. Então, os primeiros habitantes do território brasileiro, eles viviam da caça e da coleta de alimentos e eram nômades. Eles produziam os seus próprios instrumentos para a caça e para a pesca. E eles produziam a partir de ossos de animais e de pedras, que eram materiais que eles encontravam na natureza. Eles se abrigavam em lugares rochosos. O que eram lugares rochosos? Eram as cavernas. E eles faziam, para representar as atividades do dia a dia deles, eles faziam pinturas nas paredes das cavernas. Essas pinturas eram chamadas, e ainda são chamadas, de pinturas rupestres, tá bom? Então, pinturas rupestres são pinturas e desenhos que representam atividades do cotidiano dos primeiros povos que viviam em cada região. Entenderam? Atualmente, existem vários sítios arqueológicos brasileiros. O que são sítios arqueológicos? São lugares onde se tem vestígios de comunidades antigas. Então, lá, os cientistas que se dedicam a essa ciência, que é pesquisar povos antigos, que são os arqueólogos, eles procuram vestígios, eles procuram ferramentas, partes de panelas, utensílios, e já encontraram urnas funerárias, que são caixões, né? E eles já encontraram restos de panelas, partes de corpos de pessoas, e com isso eles conseguem entender como que viviam aqueles povos antigos. Entenderam? Agora nós vamos para a correção das nossas atividades, tá bom? E como curiosidade, eu trouxe para vocês sobre o povo de Umbu. Sabe o povo de Umbu? Era um povo nômade que vivia da caça e da pesca e que eles eram conhecidos como povos da flecha, porque eles faziam flecha como arma e eles usavam para fazer flecha ossos de animais. Então eu peguei na internet uma imagem de uma flecha que um arqueólogo encontrou. Não é a flecha inteira, é uma parte da flecha, tá bom? Então aqui, olha aqui, ó, vou pegar o lapisinho colorido, tá bom? Ó, lapisinho vermelho, e eu vou riscar em volta da flecha, olha aqui, ó. Era essa flecha aqui, ó, que os arqueólogos encontraram, tá certo? Então eles encontraram isso daí. A seguir, eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, tá? Essa outra imagem, ela representa indígenas caçando. Olha eles aqui, ó, com arco e flecha, ó. Vou pegar, ó, lapisinho vermelho e vou riscar aqui para vocês, ó. Olha eles aqui, ó. Com arco e flecha, caçando. Entenderam? Por quê? Porque a caça eles usavam como fonte de alimentação. Ainda hoje, os indígenas brasileiros vivem da caça e vivem da pesca. Tanto naquela época como atualmente, existem inúmeras tribos indígenas. Não existe um povo indígena apenas que mora no território brasileiro. Existem muitos e eles vivem em comunidades espalhadas pelo território nacional. Eles não vivem apenas em uma região. Então, tem indígena na região norte, tem na região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, em todas as regiões. Geralmente, eles se encontram em locais de floresta e mata preservada e perto
de onde tenha rios, que é fonte de água para eles e também de alimento, porque eles também comem peixe, igual a gente, né? Uma delícia peixe, né? Vocês gostam? Eu adoro peixe, tá? Olha, tem as questões, tá? Vamos para as questões? Olha, a primeira questão diz assim: marque X na resposta correta. Os povos que se estabeleceram no território brasileiro eles eram variados e cada povo tinha seu modo de vida. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles viviam, né? Vivem ainda espalhados pelo território e cada um tem a sua religião, acredita em um Deus, tem um modo de caçar, um modo de pescar. As casas às vezes têm algumas diferenças. Então, eles têm algumas diferenças entre eles, sem contar a língua, que existem muitas línguas indígenas. O povo indígena não fala a mesma língua, todos eles. Cada povo indígena tem a sua língua, e no Brasil tem inúmeros, tá bom? A segunda questão diz: os primeiros povos viviam como caçadores e coletores de frutos. Então, a resposta aqui em vermelho, vermelho. A terceira diz: as primeiras populações viviam em abrigos. E que abrigos eram esses? Ó, a professora vai completar aqui agora para vocês. Ó. Abrigos rochosos, tá bom? Rochosos. Eu vou pôr um tracinho, vou pôr cavernas. Por quê? Porque os abrigos rochosos eram as cavernas, tá bom? Tem também a quarta pergunta, que diz assim: o que faziam para representar as atividades do dia a dia? Então, eles faziam pinturas nas paredes das cavernas, pinturas rupestres. Aí, na quinta, pergunta o que é. Pergunta: pinturas rupestres são pinturas e desenhos feitos em paredes de cavernas. Elas ajudam os arqueólogos a saber mais detalhes das atividades cotidianas de povos antigos. Na sexta, pergunta sobre abrigos rochosos. É o mesmo que abrigos em cavernas. E na sétima, fala do povo umbu. Ele é chamado de povo da flecha. Por quê? Porque ele faz flecha e instrumentos de caças com ossos de animais. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Ó. Beijinho. Tudo de bom. Deus abençoe, tá? Feliz.